Olá, que Deus te abençoe, aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos, estudarmos o livro de Provérbios e continuar o capítulo 3, porque o capítulo 3 é rico de várias sabedoria. E a sabedoria divina está totalmente nesse texto. Nós vamos meditar cada versículo importante e entender que o Espírito Santo, naquela ocasião, inspirou Salomão para nos abençoar também nos dias atuais e aplicar essa sabedoria na nossa vida e assim crescermos espiritualmente com Deus. Então vamos ao texto sagrado e hoje nós vamos falar de dízimos e oferta e a recompensa através dos dízimos e das ofertas. Está escrito no versículo 9, Provérbios 3, versículo 9 e o 10. São apenas 2 versículos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Em algumas Bíblias vai estar escrito renda, mas bens, rendimento são algo em comum. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios ou os teus lagares. Pessoal, é muito importante notar uma coisa aqui. Quem está falando isso aqui é Salomão, obviamente inspirado por Deus. É claro, é Salomão que está contando aqui o que acontece quando uma pessoa honra a Deus. Ele teve essa experiência com Deus, então ele está passando para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Aqui você não vê nenhuma vez Salomão obrigando ninguém a levar dízimos e oferta, mas ele está contando o que acontece na vida quando essa pessoa, o que acontece na vida da pessoa quando essa pessoa passa a honrar a Deus. Na lei mosaica era exigido sim que as pessoas levavam as suas primícias das suas colheitas, dos seus animais, enfim, tudo aquilo que vinha nas mãos das pessoas. Moisés, ele deu esse mandamento dizendo o seguinte: vamos levar as nossas primícias para o santuário para honrar ao Senhor. Bom, também nessa época de Moisés, eles não fizeram isso visando uma promessa de Deus, uma barganha com Deus. Olha, nós vamos levar porque Deus vai transbordar os nossos celeiros, Deus vai fazer a gente prosperar, vamos levar. Não. Moisés colocou, e lembrando que isso era uma obrigação na época de Moisés, mas também colocou na consciência do povo que eles só tinham o que tinha porque era Deus que estava dando condições para eles. Tanto é que tudo que o povo recebia e era levado como primícia, era levado ao santuário para manter o santuário e para manter também aqueles que trabalhavam no santuário, porque os levitas, no caso, eles não tinham herança, não tinham trabalho, eles viviam se dedicando 24 horas para o santuário, junto ao sacerdote. Então tinha a tribo de Levi, tinha o sacerdote no santuário, então eles levavam também para a manutenção do santuário e também das pessoas que se dedicavam a eles. Mas eles não levavam na intenção, não havia intenção de levar para serem recompensados. Eles levavam porque
Era uma ordem de Moisés, e Moisés acreditava que era Deus que estavam abençoando, por isso nada mais justo eles levar e assim servir a Deus. E dessa forma eles se relacionavam com Deus, e isso agradava a Deus. Obviamente eles reconheciam que Deus abençoava a terra, era Deus que mandava a chuva, Deus mandava o sol, o calor, enfim, todas as condições que eles precisavam para poder se manter ali no deserto. Então eles acreditavam que era obra do próprio Deus, era um milagre. Então eles levavam com essa intenção. É claro que Deus, por ver essa atitude de fé, abençoava mais ainda a obra das mãos dele. Tanto é que Moisés, em um dos seus discursos, em Deuteronômio, ele fala que você não tomarás emprestado, mas terá para emprestar, porque o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, e abençoará a obra de todas as vossas mãos. Então, na medida que eles levavam, Deus abençoava, eles viviam isso na prática. Então, eles levavam, Deus abençoava, eles viviam isso. Eles viam essa retribuição. Então, não havia nenhum interesse. O único interesse era agradar a Deus, a consciência de manter o santuário. Até aí você entendeu? Bom, se falando de primícia, qual é o significado de primícia? Primeiro, então os primeiros filhos, as primeiras crias, os primeiros frutos eram dedicados a Deus na lei mosaica. Hoje, no sentido espiritual, a Bíblia fala que Jesus, ele é a nossa primícia, ele é a primícia dos que dormem. E nós somos como primícia para ele. A lei de Moisés, ela não vale mais. Mas entenda o seguinte, isso não quer dizer que eu não tenho que devolver dízimos e oferta. Aliás, nós não temos que devolver porque ninguém é obrigado a nada. Mas o relacionamento de colocar Deus em primeiro ainda existe. A Bíblia fala que Jesus é a primícia, ele é o primeiro. E que nós somos como primícia para ele. Nós que somos da sua criação, somos criaturas, somos primícias para ele. Então, entenda bem, se de fato Deus é o primeiro para mim, tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, é a Ele. Tudo é feito para Ele. Então, no meu trabalho, na igreja, na escola, tudo que eu faço, eu tenho que fazer para agradar ao Senhor. Amém? Inclusive os meus dízimos e as minhas ofertas. Se eu reconheço que Ele tem me dado condições para isso, então eu vou devolver, separar da minha primícia o melhor para honrar o meu Deus. Agora, não é com outras intenções. Então Salomão, ele coloca aqui, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Ele está contando uma experiência dele, um testemunho. E ele está falando para as pessoas, olha, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. É claro, se está registrado aqui na Bíblia, é claro que é para a gente seguir. Amém? Mas aqui a profundidade não é fazer visando minha conta bancária transbordar, meus negócios transbordar. Vou devolver o dízimo, vou dar minha oferta, porque eu vou prosperar, Deus vai fazer. É claro que Deus vai fazer isso, porque o maior interessado em dar condições para a gente poder seguir nesse mundo, sem passar necessidade, é Deus. Mas antes disso, Deus, ele quer saber se ele é o primeiro. Em outras palavras, se esta dedicação em colocá-lo em primeiro lugar em tudo que eu faço, não é só nos dízimos e nas ofertas, ele quer saber se ele ainda é o primeiro. O prazer de honrá-lo se está em primeiro lugar. Você está compreendendo, sim ou não? Então, Jesus hoje é a primícia.
Ele é o primogênito. Ele é a primícia dos que dormem. E somos primícias da sua criação. Então Jesus é o primeiro para você. Então tudo que você fazer, em primeiro lugar, tem que ser dedicado a Ele. Honrar a Ele. Amém? Agora, com relação a dízimos e ofertas, eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas tem gente que fica rico com dízimo e oferta, engana as pessoas. Tem sim. Tem muitos líderes religiosos mal intencionados, tem muitas denominações mal intencionadas. Por isso, assim, você tem que conhecer de fato a denominação que você está e saber aonde está sendo empregado esses dízimos e essas ofertas. Aí alguém vai dizer, mas aí se eles estão fazendo alguma coisa errada, eles vão se ver com Deus. Não, eu não posso tampar os olhos e deixar Deus resolver. Porque se eu estou tampando os olhos e falo assim, está na mão de Deus, Deus que resolve com eles, eu estou sendo cúmplice. Eu estou sendo cúmplice. Não, eu tenho que saber. Quando um líder religioso ele fala que a pessoa está com maus olhos, porque está perguntando, está questionando, na verdade ele não está querendo que a pessoa saiba. Porque a igreja ela tem que ser transparente. Ela está usando o dízimo e a oferta das pessoas. Moisés deixava bem claro, ele mostrava onde estava sendo empregado os dízimos e as ofertas. Então a Bíblia mostra que era usado de fato no santuário, o que se faziam, azeite e tal, e etc. No Novo Testamento, lá no Novo Testamento está escrito que entre eles não havia necessitado. Você sabe por que entre eles não havia necessitado? Porque tudo que os novos cristãos e os cristãos recebiam, os novos convertidos e os que estavam no altar recebiam, eles recebiam e era repartido entre si. Os que tinham necessidade, membros que tinham necessidade, pessoas que faziam parte do altar ou não tinham necessidade, eles supriam a necessidade daquelas pessoas com aquilo que se chegava na igreja primitiva. Então, a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje deveria copiar esse modelo. Tudo que se chega na igreja deveria ser destinado aos pobres, principalmente aos membros que não têm condição, que não têm condições de se manter. Eles deveriam ser ajudados. Mas o que acontece? Os membros vão para as suas igrejas, passando necessidade, e tudo que eles recebem é uma oração. Só que Tiago diz que não é somente a oração, tem que dar oração e o cobertor. E outra, é claro que a igreja tem que ter condições também para ajudar todo mundo. Não estou falando da igreja pegar tudo que ela tem e também ajudar as pessoas, senão a igreja também vai passar dificuldade. Mas estou falando de poder ajudar de alguma forma. Então, na igreja primitiva não havia necessitados porque eles eram um ajudava o outro. Tudo que se chegava ali era dividido entre si. Ninguém passava necessidade. Hoje em dia, dízimo e ofertas chegadas em algumas igrejas, e ninguém sabe o que se faz com esses dízimos, com essas ofertas. E as pessoas que deveriam ser ajudadas não são ajudadas. E algumas empregam até o nome, dá só o nome, enquanto são os próprios membros que já dão dízimo e oferta é que realizam esse trabalho. Então, se você quer ser dizimista, quer ser ofertante, e você tem assim essa intenção de colocar Deus em primeiro lugar, procure um lugar sério, que olhe você como alma. Pessoas que vão orar por você, vão ajudar você. Você tendo ou não tendo, você é uma alma. Que quando você nutrir, eles vão suprir suas necessidades. Eles vão te abençoar. Amém? No próximo, nós vamos continuar falando mais sobre o capítulo 3 de Provérbios, e continuar crescendo em sabedoria e pedindo para Deus nos abençoar. Amém? Então, até a próxima e fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. O YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando
e vai indicar para muita gente. Deus abençoe.